Após conspiração do filho, o chefe da máfia coreana Jae-min Park sai do exílio e volta a Seul. Repete esse título na sua mente. Devagar, porque o que você está prestes a ouvir não é uma história sobre crime organizado. Não é uma história sobre traição no sentido que as novelas ensinam. É algo muito mais antigo e muito mais doloroso do que isso. É uma história sobre o que acontece quando o homem que você criou, o homem a quem você ensinou tudo o que sabe, o homem por quem você abriu mão de ser quem era para garantir que ele tivesse o que precisava, decide que você é o obstáculo entre ele e o que quer. E sobre o que acontece quando esse homem descobre, tarde demais, que o pai que mandou para o exílio não era apenas um símbolo de poder, era o único motivo pelo qual o poder ainda existia. Quantas vezes você já viu uma pessoa ser descartada por alguém que ela ajudou a construir? Quantas vezes você mesmo já sentiu que as pessoas ao seu redor enxergam o que você representa, mas não enxergam quem você é? Se alguma vez você soube o que é ser tratado como uma peça que pode ser trocada por quem devia te conhecer melhor do que ninguém, então essa história vai te tocar num lugar que você não esperava. Jae-min Park tinha 62 anos quando embarcou no voo para Jeju, que marcaria o início de 3 anos de silêncio forçado. Não foi algemado, não foi expulso com violência. Foi algo pior. Foi convidado, com a cortesia fria que os filhos aprendem dos pais e usam contra eles na hora certa, a se afastar temporariamente para que as coisas se acalmassem. E Jae-min, que havia construído em 30 anos uma das organizações mais temidas e mais invisíveis de Seul, olhou para o filho nos olhos e entendeu que aquele convite não era temporário, era uma sentença. Mas foi mesmo assim, não por fraqueza, pela mesma razão que move todos os pais que amam os filhos mais do que amam o próprio poder, porque acreditou, até o último momento, que o sangue seria mais forte do que a ambição. Estava errado. E nos 3 anos seguintes, no silêncio de uma casa pequena em Jeju com vista para o mar, aprendeu exatamente o quanto estava errado. Fica até o final, porque o retorno de Jae-min Park a Seul não foi o retorno de um homem com raiva, foi o retorno de um homem que finalmente entendeu tudo. Para entender por que o retorno de Jae-min Park sacudiu Seul da maneira que sacudiu, você precisa entender quem ele havia sido antes do exílio. Não o personagem público, que era quase inexistente por design. Os homens com o tipo de poder que Jae-min exercia aprendiam cedo que a visibilidade era uma vulnerabilidade e não uma vantagem. Mas o homem real, por trás das estruturas e das decisões e dos 30 anos de construção silenciosa que haviam transformado uma organização pequena de Busan numa presença que tocava setores inteiros da economia de Seul, sem que ninguém pudesse provar nada com precisão suficiente para agir. Jae-min havia nascido em 1961, em Busan, filho de um pescador que morreu quando ele tinha 11 anos e de uma mãe que tinha a força específica das mulheres que criam filhos sozinhas em cidades que não perdoam a pobreza. Havia aprendido cedo que o mundo não tinha lugares reservados para pessoas como ele, a não ser que elas próprias os abrissem. E havia aberto os seus com uma combinação de inteligência, paciência e uma capacidade de ler pessoas que seus associados descreviam sempre em voz baixa como algo que ia além da habilidade e beirava o instinto. Construiu a organização ao longo de 3 décadas com uma filosofia que o diferenciava de outros na mesma posição. Nunca crescer mais rápido do que a estrutura conseguia sustentar. Nunca fazer inimigos que não fossem absolutamente necessários e nunca confundir o poder com a necessidade de que os outros soubessem que você o tinha. Tinha um filho, Dong-hyun, 40 anos quando o pai foi para o exílio. Inteligente da mesma forma que o pai, mas com uma impaciência que Jae-min havia visto crescer com os anos e que havia tentado corrigir de maneiras que claramente não foram suficientes. Dong-hyun queria o que todos os herdeiros querem antes da hora: o resultado sem o processo, o poder sem os anos de construção que o tornam sustentável.
e havia decidido, com a lógica fria de quem aprende a calcular mas ainda não aprendeu a enxergar o que os números não capturam, que o caminho mais curto para o que queria passava por remover o único obstáculo que restava entre ele e o controle total: o pai. Você já viu alguém destruir o que mais amava porque não conseguia esperar pelo tempo certo? A conspiração que Dong-hyun montou contra o pai não foi construída em uma noite, foi construída em anos, com a paciência que ele havia aprendido do próprio Jae-min e que agora usava na direção oposta, como uma faca afiada pelo mestre sendo virada contra quem a afiou. Começou com o isolamento gradual. Dong-hyun foi lentamente e com a habilidade de quem entende que os movimentos bruscos chamam atenção, reposicionando os associados mais leais ao pai em funções que pareciam promoções, mas que na prática os afastavam dos centros de decisão, substituindo-os por pessoas cuja lealdade era a ele, não à organização e nem à história que havia construído. Depois veio o controle da informação. Jae-min começou a receber relatórios que eram tecnicamente precisos, mas estrategicamente incompletos. Verdades selecionadas que pintavam um quadro diferente do que estava realmente acontecendo nas camadas mais profundas da operação. É um mecanismo antigo, tão antigo quanto o poder, e funciona precisamente porque quem recebe a informação incompleta não sabe o que não sabe. Só percebe com o tempo que as decisões que toma com base nela produzem resultados que não esperava, e quando isso acontece repetidas vezes, começa a duvidar não da informação, mas do próprio julgamento. Foi isso que Dong-hyun fez ao pai, com precisão cirúrgica e com a paciência de quem não tem pressa porque sabe que o alvo não vai a lugar nenhum. O último movimento foi o mais elegante e o mais cruel. Dong-hyun construiu ao longo de 6 meses uma narrativa junto aos parceiros externos mais importantes da organização, os que operavam nos limites da legalidade e que precisavam de certeza sobre quem estava no controle, de que Jae-min estava ficando imprudente, que certas decisões recentes mostravam que a clareza que o havia tornado confiável por décadas estava sendo comprometida pela idade e com o cansaço. Não disse que o pai estava errado, disse que estava ficando imprevisível. E num mundo onde a previsibilidade é a única moeda que nunca perde valor, essa narrativa foi suficiente para criar a distância que Dong-hyun precisava. Quando chegou o momento de fazer o convite para o afastamento temporário, Jae-min olhou ao redor e percebeu que o espaço ao seu lado estava vazio. Todos os que teriam ficado já haviam sido movidos. Os 3 anos em Jeju foram o que Jae-min Park precisava, mesmo que não tivesse sido isso que Dong-hyun pretendia dar a ele. O exílio, quando imposto por alguém que subestima a pessoa que está exilando, tem uma ironia específica: dá tempo. E o tempo, para uma mente como a de Jae-min, era o recurso mais valioso que existia. Nos primeiros meses, fez o que qualquer pessoa faz quando o mundo que construiu por 30 anos de repente fica em silêncio: processou. Não com raiva, que é o que os filmes mostram, com a análise fria que havia sido sua ferramenta mais consistente durante décadas. Revisou cada decisão dos últimos 5 anos, cada movimento de Dong-hyun que havia interpretado como iniciativa do filho e que agora, com a distância e o silêncio, revelava um padrão que só era invisível quando você estava dentro dele. Como um mapa que só faz sentido quando você consegue ver a imagem completa e não apenas o trecho à sua frente. Aos 6 meses, tinha uma compreensão completa do que havia acontecido. Aos 12, havia completado o segundo processo, mais difícil: entender por que havia deixado acontecer. Não como autopunição, como diagnóstico. Porque um homem que passa 30 anos construindo algo com base na capacidade de ler as intenções das pessoas ao seu redor e não consegue ler as do próprio filho, tem, em algum lugar no sistema, um ponto cego que precisa ser nomeado antes de poder ser corrigido. O ponto cego de Jae-min tinha um nome simples e devastador: amor paterno não examinado. Havia visto no filho o que queria ver, filtrado pela esperança de que o sangue e os anos de ensinamento fossem suficientes para produzir alguém digno do que seria herdado.
E essa esperança havia funcionado como um filtro que distorcia a informação que recebia sobre Dong-un de maneiras que nenhuma outra pessoa ao seu redor teria conseguido produzir. Nos últimos 18 meses em Jeju, Jae-min preparou o retorno. Não com pressa, com a mesma paciência metódica com que havia construído tudo, fazendo contatos que Dong-un não sabia que existiam, reconstruindo relações que o filho acreditava ter neutralizado, e esperando o momento em que a fragilidade do que Dong-un havia construído sobre a fundação que o pai havia erguido começasse a se mostrar com clareza suficiente para que o retorno tivesse o impacto máximo. O que Dong-un não havia calculado, o erro que todo herdeiro impaciente comete quando remove o fundador antes de entender completamente o que o fundador fazia, era a diferença entre herdar uma estrutura e herdar o que mantinha a estrutura de pé. A organização que Jae-min Park havia construído em 30 anos funcionava por razões que não estavam em nenhum documento, em nenhum contrato, em nenhum sistema que pudesse ser transferido num briefing de transição. Funcionava porque Jae-min Park era Jae-min Park, porque havia relações pessoais construídas ao longo de décadas que existiam porque as pessoas do outro lado confiavam nele especificamente, na sua palavra, no seu julgamento, na sua consistência ao longo de anos de situações que haviam testado todas essas qualidades. E essas relações, quando Dong-un assumiu o controle, não transferiram automaticamente a lealdade. Ficaram num estado de espera, cumprindo os termos dos acordos existentes, mas sem a fluidez que vinha da confiança genuína, sem a disposição de ir além do estritamente necessário, que é o que diferencia uma rede funcional de uma rede poderosa. Dong-un percebeu isso aos poucos, da maneira mais frustrante possível. Não numa revelação única e clara, mas numa série de pequenos atritos, de situações que deveriam ter sido resolvidas com uma chamada e que de repente precisavam de negociações formais, de acordos que deveriam ter sido automáticos e que de repente precisavam de garantias adicionais. O mundo estava funcionando, mas estava funcionando com o atrito de uma máquina que perdeu a lubrificação. E Dong-un, que havia crescido vendo a máquina funcionar sem esforço aparente, não tinha a referência de quanto trabalho invisível havia por trás dessa aparente facilidade. Havia outro problema que crescia em paralelo. A narrativa que havia usado para justificar o afastamento do pai, que Jae-min estava ficando imprudente, havia criado expectativas nos parceiros externos sobre o que a gestão de Dong-un seria em comparação. E Dong-un, que havia prometido implicitamente maior agressividade e maior crescimento, descobriu que a agressividade sem a sabedoria que vem do tempo produz exatamente o tipo de resultados que fazem os parceiros nervosos. Ao final do segundo ano do exílio do pai, o que Dong-un havia construído sobre a fundação de Jae-min estava começando a mostrar rachaduras, não visíveis do exterior, mas reais, profundas e crescendo. O momento que precipitou o retorno foi um acordo específico que desmoronou de uma forma que não podia ser escondida. Jae-min soube antes de Dong-un, não porque tivesse espiões ativos dentro da organização, isso teria sido detectado, mas porque havia, entre as pessoas que Dong-un acreditava ter neutralizado, algumas que mantinham um canal de comunicação com o velho chefe de maneiras tão discretas que eram invisíveis, exatamente porque nunca haviam sido parte de nenhuma estrutura formal. Eram lealdades pessoais, do tipo que se constroem em décadas de ser consistente com as pessoas de maneiras que vão além dos interesses imediatos. Do tipo que o dinheiro não compra e que a ambição não entende, porque nunca precisou construir nada do zero. O acordo que desmoronou envolvia um parceiro japonês com quem Jae-min havia construído uma relação de 15 anos. Uma relação que existia porque Jae-min havia feito, em 3 ocasiões específicas ao longo desses 15 anos, coisas que custaram a ele pessoalmente, mas que protegeram os interesses do parceiro em momentos críticos. Esse tipo de relação não existe em documentos, existe na memória das pessoas.
E quando Dong-hyun, que não conhecia a história completa dessa relação porque não havia estado presente durante os 15 anos em que foi construída, tomou uma decisão que priorizou o ganho de curto prazo sobre a preservação de uma confiança que levou 15 anos para ser construída, o parceiro japonês não protestou formalmente, simplesmente começou a fechar posições, devagar, sem anúncio, com a descrição de quem aprendeu da mesma escola que Jae-min que os movimentos que importam não são os que fazem barulho. Quando Dong-hyun percebeu o que estava acontecendo, a posição já estava suficientemente fechada para que reverter o processo fosse muito mais caro do que tê-lo evitado. E então chegou a mensagem, não de Jae-min diretamente, através do mesmo intermediário que havia levado o convite para o exílio 3 anos antes. Desta vez, a mensagem era diferente. 5 palavras. Está na hora de conversar. Jae-min Park voltou a Seul numa manhã de terça-feira, sem anúncio público, sem aparato, com a mesma descrição com que havia operado durante 30 anos, que era a descrição de quem entende que a presença real não precisa de anúncio. As pessoas certas sabem, e as que não sabem, saberão quando for relevante que saibam. O voo de Jeju durou 50 minutos. Jae-min passou os 50 minutos olhando pela janela para as nuvens, com aquela quietude específica de quem terminou de processar o que precisava processar e está pronto para o que vem a seguir. Não havia raiva. É importante entender isso, porque a ausência de raiva era o que tornava o retorno de Jae-min genuinamente perigoso de uma forma que a raiva nunca seria. A raiva é previsível. A raiva tem padrões que as pessoas que vivem no mundo do poder aprendem a antecipar e a manejar. O que Jae-min trazia de volta era outra coisa, clareza. 3 anos de silêncio e análise haviam produzido uma compreensão de cada peça do tabuleiro, de cada relação, de cada fragilidade no que Dong-hyun havia construído, que nenhuma operação de inteligência teria conseguido montar de fora. Porque Jae-min não precisava de informação externa. Ele havia construído o tabuleiro. Conhecia cada peça, não só pela posição atual, mas pela história que a havia colocado ali. A primeira reunião foi com 3 pessoas, não com Dong-hyun, com 3 homens que haviam estado com Jae-min desde os primeiros anos em Busan, que Dong-hyun havia movido para posições periféricas, convicto de que os havia neutralizado, e que haviam esperado com a paciência dos que sabem que certas histórias têm um arco mais longo do que parece no meio. A reunião durou 4 horas. Não há registro do que foi dito, mas as 3 pessoas que saíram daquele encontro saíram com uma clareza de propósito que não haviam tido em 3 anos. E as decisões que tomaram nos dias seguintes começaram a mover peças de um tabuleiro que Dong-hyun acreditava controlar, de maneiras que ele não conseguia rastrear até nenhuma fonte identificável. Dong-hyun soube que o pai havia voltado antes de receber a ligação. Soube da forma que as pessoas sabem quando algo no ar muda de qualidade, nos pequenos comportamentos das pessoas ao redor, nas conversas que se encerram quando ele entra numa sala, nos olhares que passam rápido demais de um lado para o outro durante as reuniões. Tinha 43 anos e havia passado 3 anos convicto de que o que havia feito era a única decisão racional disponível para ele. Essa convicção havia sobrevivido ao primeiro ano intacta. No segundo ano, havia começado a ter arestas. No terceiro, havia se tornado mais difícil de sustentar do que de admitir, o que é a definição precisa do tipo de crença que não é mais crença, mas hábito. Quando o telefone tocou e a voz do intermediário disse que o pai queria se encontrar, Dong-hyun ficou em silêncio por 8 segundos. Depois disse que sim. O encontro foi numa casa no bairro de Mapogu, um imóvel que Dong-hyun não sabia que existia e que Jae-min havia mantido durante 20 anos fora de qualquer registro ligado ao próprio nome. Uma das dezenas de decisões de precaução que Jae-min havia tomado ao longo de décadas e que Dong-hyun desconhecia, porque havia assumido que conhecia tudo o que era relevante conhecer. Jae-min estava sentado quando Dong-hyun entrou. Com aquela postura que os filhos de pais poderosos reconhecem da infância como a postura de quem não precisa se levantar para demonstrar autoridade. Mais velho,
com 3 anos de jejum inscritos de formas que não eram deterioração, mas que eram visíveis para quem o conhecia desde antes. E os olhos iguais, exatamente iguais, com aquela qualidade de atenção completa que Dong-hyun havia tentado imitar durante 40 anos e que nunca havia conseguido replicar completamente, porque ela não vinha de técnica, vinha de tempo. Jae-min não começou com acusações, não começou com a lista do que havia sido feito e do que custou. Começou com uma pergunta que Dong-hyun não esperava. O que você acredita que está construindo? E então ficou em silêncio, e esperou. Da mesma forma que havia esperado em centenas de salas ao longo de 30 anos, com toda a paciência do mundo. Tem algo nessa história que vai muito além da traição de um filho ou do retorno de um pai. Tem uma verdade sobre o poder e sobre o que o sustenta que o mundo prefere não examinar de frente porque é desconfortável demais. O poder real, não o poder formal, não o cargo, não o título, existe porque foi construído sobre relações, sobre anos de ser consistente com as pessoas de maneiras que vão além dos interesses imediatos, sobre decisões que custaram algo no curto prazo, mas que depositaram uma quantidade de confiança no longo prazo que nenhuma transferência formal pode mover de um nome para outro. É isso que Dong-hyun não entendeu. Não porque fosse burro, era inteligente, mas havia crescido vendo o resultado do processo sem ter acesso ao processo em si. Via o pai fazer uma chamada e um problema se resolver. Via uma reunião de 2 horas produzir acordos que levavam anos a construir em condições normais. Via o mundo se comportar de maneira diferente ao redor do pai do que ao redor de qualquer outra pessoa que conhecia. E interpretou isso como poder pessoal, como carisma, como o tipo de coisa que se herda junto com o cargo. O que Dong-hyun não entendeu era as décadas de decisões invisíveis, as vezes em que Jae-min havia absorvido um custo pessoal para proteger alguém que não tinha como se proteger, as vezes em que havia recusado um ganho de curto prazo para preservar uma relação de longo prazo, às vezes em que tratou alguém considerado de pouca importância com o mesmo respeito que tratava os mais poderosos, não porque era estratégico naquele momento, mas porque era quem ele era. Essas coisas não aparecem em nenhum documento de transição, não têm linha no balanço, são invisíveis até o momento em que sua ausência cria o tipo de atrito que Dong-hyun enfrentou no 2º e no 3º ano. E aqui está a pergunta que essa história faz de forma silenciosa, mas consistente, ao longo de todos esses anos. O que você está construindo hoje que vai continuar de pé quando você não estiver mais presente para sustentar com a própria presença? Porque tudo o que é construído só dura quando você está olhando é na verdade nada mais do que controle temporário disfarçado de construção. A conversa entre Jae-min e Dong-hyun em Mapogu durou 6 horas. Ninguém sabe com exatidão o que foi dito naquelas 6 horas. As 2 pessoas que estavam presentes nunca falaram sobre isso de forma direta. E as pessoas que as conhecem bem o suficiente para ter acesso a fragmentos descrevem a história de formas que variam nos detalhes, mas convergem no essencial, que não foi uma confrontação, foi uma transmissão. Jae-min passou 6 horas transmitindo ao filho o que nunca havia conseguido transmitir em 40 anos de criação. Não as técnicas, não as estratégias, não os contatos, mas a compreensão do porquê. Do porquê cada decisão que havia parecido excessivamente conservadora, ou desnecessariamente generosa, ou estrategicamente subótima, havia sido tomada. Da lógica de longo prazo que transformava cada ato de paciência numa pedra de fundação de algo que resistia ao tempo, porque havia sido construído sobre a base que resiste ao tempo, a confiança genuína de pessoas que tiveram razões reais de confiar. Dong-hyun ouviu, pela primeira vez em 40 anos, sem a impaciência de quem está esperando o momento de falar, com a atenção de alguém que finalmente entendeu que não sabe o que pensava que sabia. O que veio depois foi o que vem sempre quando 2 pessoas inteligentes de uma mesma família decidem parar de competir e começar a construir juntas. Algo maior do que qualquer uma delas teria conseguido sozinha.
não imediatamente, não sem os atritos do processo de reconstrução de confiança entre pai e filho depois de uma traição que nenhum dos dois fingia que não havia acontecido, mas com a solidez de quem está construindo sobre a fundação certa desta vez, com os materiais certos e com a compreensão correta de por que cada escolha importa. Jae-min tem 65 anos hoje. Está em Seul ainda. A história que você acabou de ouvir não terminou. Está acontecendo agora, em camadas que a maioria das pessoas nunca vai ver. E é assim que as histórias que realmente importam sempre acontecem. Não em manchetes, mas no silêncio de salas onde as decisões que movem o mundo são tomadas por pessoas que aprenderam, da maneira mais difícil possível, a diferença entre ter poder e merecer o que poder significa. Se essa história te moveu algo por dentro, se em algum parágrafo você reconheceu uma verdade que achava que era só sua, se inscreve no canal, ativa o sininho e conta pra gente nos comentários. Você já construiu algo que dependia completamente da sua presença para funcionar? E o que aconteceu quando você não estava mais lá? A gente quer ler a sua história, porque aqui, as histórias que o mundo não conta em voz alta têm um lugar para ser ouvidas.